Leia a Bula, um podcast com Dante Gallian, sua dose semanal de literatura e saúde da alma. Episódio 1, O perigo da obsessão. O ideal seria que o homem preservasse sempre uma mente calma e tranquila, e jamais permitisse que uma paixão ou um desejo transitório lhe perturbassem a paz. Não acho que a busca do conhecimento seja uma exceção a essa regra. Se o estudo ao qual nos dedicamos tem a tendência de enfraquecer-nos as emoções e destruir nosso gosto pelos prazeres simples, que nada pode corromper, então esse estudo é certamente inadequado à mente humana. Se tal regra tivesse sempre sido observada, se homem algum permitisse que sua busca, fosse qual fosse, interferisse na tranquilidade de sua vida particular, a Grécia não teria sido escravizada. César teria poupado sua terra, a América teria sido descoberta mais gradualmente e os impérios do México e do Peru não teriam sido destruídos. Esse trecho é do livro Frankenstein, ou Prometeu Moderno, de Mary Shelley, escrito em 1818, portanto, há mais de 200 anos atrás, por uma autora que na época tinha apenas 21 anos. Mary Shelley talvez não podia imaginar a repercussão e o significado que uma obra como essa teria para a modernidade. Além de ser inauguradora de um gênero da literatura conhecido como gótico, ou o gênero de conto de terror, Mary Shelley também, quase de uma maneira instintiva, abriu as portas para uma perspectiva muito explorada hoje, não só pela literatura, mas para as artes dramáticas, narrativas, o cinema de maneira geral, que é a ficção científica. Conta a história do Dr. Frankenstein, Victor Frankenstein. Um homem nascido na Suíça, na cidade de Geneve, de uma família rica, amorosa, bem relacionada, que sofre alguns reveses na vida, dentre eles a morte da sua mãe. Frankenstein, nos conta Mary Shelley no livro, era um homem profundamente ligado nas questões da natureza. Buscava entender o porquê das coisas, buscava entender o significado da vida, no sentido científico do termo. E a partir de então, desde o momento em que ele perde a sua mãe de forma trágica, Frankenstein se dedica a estudar qual é o princípio da vida para tentar, de alguma maneira, devolver a vida aos mortos. Essa ideia é tão antiga quanto a própria humanidade. Ela está presente em todas as mitologias, ela está presente em todas as religiões. É a ideia filosófica, ou até anterior à ideia filosófica, da pedra filosofal. É a ideia do elixir da vida eterna. E não podemos discordar de que é a ideia essencial que norteia o próprio desenvolvimento da ciência nos tempos atuais. Até hoje a medicina está buscando o segredo de preservação da vida eterna e, quem sabe até, de devolver a vida àqueles que já se foram. Pois bem, essa é a ideia essencial do romance de Mary Shelley. E o Dr. Victor Frankenstein mergulha de cabeça nessa ideia. A maneira como ele vai tentar resolver esse problema e realizar o seu projeto é, em certo sentido, um pouco sórdida. Ele se utiliza de pedaços de cadáveres nos cemitérios, onde ele vai construindo um verdadeiro Frankenstein, como assim ficou dentro da nossa própria tradição do imaginário. E, nesse pequeno trecho que eu destaquei no Leia a Bula de hoje, a gente percebe a dinâmica de trabalho do Victor Frankenstein. Totalmente focado, totalmente absorvido no objetivo do seu trabalho. O que ele vai mostrar, no final das contas, e a lição que ele quer nos transmitir através desse trecho, porque na verdade o romance se trata de um discurso em primeira pessoa, em que Victor Frankenstein está contando a história dele para uma outra pessoa, que nesse caso se trata de um navegador que está buscando chegar no Polo Norte, onde nenhum homem jamais esteve, e ele adverte esse seu interlocutor. Cuidado quando estamos extremamente focados.
porque podemos, muitas vezes, nos deixar levar pela obsessão. Foco na meta, sim, sem dúvida nenhuma. Sem ambição, sem foco, não chegamos a lugar nenhum. No entanto, quando perdemos o equilíbrio, quando exageramos e fazemos com que toda a nossa vida e todas as nossas paixões confluam para esse objetivo, perdendo, como diz no trecho, o sentido dos pequenos prazeres da vida, as relações com os outros e até o meio do caminho, então, na verdade, essa ambição se torna obsessão. E aquilo que a princípio é um elemento constitutivo e fundamental para atingirmos um objetivo, se transforma na nossa própria ruína. Podemos até atingir esse objetivo, mas a que custo? É interessante observar que quando Frankenstein consegue atingir o seu objetivo, ou seja, dar vida àquela criatura formada de pedaços, de corpos, quando ele finalmente consegue atingir a sua meta, ele mesmo se espanta com aquilo que ele criou e foge, abandonando a criatura ao léu. O resultado disso é trágico. Mas o problema do Victor Frankenstein não é simplesmente ter criado uma criatura monstruosa. É ele mesmo ter se tornado um monstro no próprio processo de trabalho, no próprio processo criativo. No Leia a Bula de hoje, eu queria destacar justamente esse aspecto. Vivemos numa sociedade onde a ideia de foco na meta, em que a ambição e até a obsessão é vista como um elemento positivo. Mas temos que tomar cuidado, porque o excesso de foco provoca a desumanização. Busquemos atingir nossos objetivos e coloquemos todas as nossas perspectivas e todas as nossas habilidades e competências para atingi-lo. Mas não esqueçamos que a vida é muito mais do que o foco, que a vida é muito mais do que a meta. A vida é, principalmente, o caminho. Leia a Bula, um podcast com Dante Gallian, sua dose semanal de literatura e saúde da alma.